Neste vídeo, áudio, vamos aprender como se libertar de algo em nossa vida que contraria a vontade de Deus, conhecido como pecado. É necessário compreender que após a queda do homem no jardim do Éden, a natureza humana passa a ter uma nova natureza dentro do homem. A Bíblia chama esta nova natureza de carne. Jesus ensina que a carne leva o homem ao pecado e o prende, tornando aquele que peca em um escravo do pecado, como está escrito. A Bíblia diz. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 34. Jesus fala bem claro que o pecado escraviza aquele que o comete, e a pessoa por si própria não consegue se libertar. Porque o domínio da carne, ou seja, do pecado que está no corpo, é mais forte que a força da vontade humana, quando se está acorrentado. O processo de libertação dá início no momento em que a pessoa começa a conhecer a verdade, ou seja, as palavras de Jesus, como está escrito. A Bíblia diz. Disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, e versículo 32. A libertação é um processo espiritual, que Jesus faz dentro do interior do homem. A libertação que Jesus realiza, não é de deixar o homem imune ao pecado, e nunca mais voltar a pecar, não é isso. A libertação espiritual, feita pelas palavras de Jesus, é o rompimento do domínio do pecado, que acorrentava a pessoa. Após ser liberto por Jesus, de algo que contraria a vontade de Deus, o cristão passa a ter uma escolha que antes não tinha. A escolha de dizer não para o pecado, pela força do Espírito de Deus. O desejo do pecado pode vir no coração, com uma algema aberta, para o acorrentar, mas é você que decide se vai as colocar ou não. Ou seja, o cristão só peca após ser liberto, se ele ceder ao desejo e colocar as algemas de novo. Após a libertação feita por Jesus, o cristão passa por um processo de limpeza, que é realizado no interior do homem. Esta limpeza espiritual é realizado pelas palavras de Jesus, como está escrito. A Bíblia diz. Disse Jesus: vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Evangelho de João, capítulo 15, e versículo 3. Neste texto, Jesus se refere que a limpeza só pode ocorrer se a pessoa permanecer com Jesus, com suas palavras. O homem jamais poderá se limpar por si próprio da sujeira do pecado, porque é uma sujeira espiritual, deixada pelo pecado na pessoa que pecou. A obra da libertação feita por Jesus vai além de libertar, Jesus limpa e purifica o cristão. As palavras de Jesus têm o poder de purificar, como está escrito. A Bíblia diz: tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. Carta de 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 22. Este texto mostra que a alma é purificada pela obediência. A expressão usada neste texto, obediência à verdade, está se referindo ao Evangelho de Jesus. A alma é purificada mediante a obediência às palavras de Jesus. A maior libertação, feita por Jesus na vida de uma pessoa, não é apenas a libertação física, de algo que a pessoa pratica, que é contra a vontade de Deus, e sim a libertação da cegueira espiritual, que está na mente, no entendimento humano, como está escrito. A Bíblia diz. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Carta a 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 3, 4. Aqui neste texto bíblico, temos duas verdades bíblicas. A primeira verdade bíblica é: o entendimento humano está cego, referente às coisas espirituais de Deus.
Ou seja, há uma cegueira, no entendimento dos incrédulos, como se fosse uma cortina, que impede uma luz de entrar. A segunda verdade bíblica é: a expressão Deus deste século está se referindo ao diabo, Satanás, que é ele que cega a mente dos incrédulos, para não ver a luz do Evangelho e não crer. O diabo faz isso, para ele receber a adoração dos homens, através da idolatria, falsos deuses, das seitas, das religiões e muitas outras. Jesus é o único que pode libertar desta cegueira espiritual, como está escrito. A Bíblia diz: Disse Jesus: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Evangelho de João, capítulo 12, e versículo 46. Jesus é bem claro e objetivo, que a sua palavra é luz, para aqueles que crêem, e ele tira a pessoa das trevas. Mas há um princípio, para que Jesus possa libertar o homem da incredulidade. Todo aquele que deseja se liberto de algo, é necessário abrir mão do seu modo de pensar, que contraria as palavras de Jesus, e aceitar a verdade de Deus. As nossas verdades não são as verdades de Deus, é Deus que determina na sua palavra o que é certo ou errado, e não nós. Entenda que Jesus não liberta ninguém à força, tem que partir da própria pessoa esta decisão. Quem quer ser liberto de algo, tem que ter consciência que todo pecado tem uma fonte que o alimenta, ou seja, você tem que ver qual é a tua fonte que te atrai. Nós somos tentados, em nossos próprios maus desejos, como está escrito. A Bíblia diz: Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Carta de Tiago, capítulo 1, e versículo 13 a 15. Para finalizar, e ajudar a você que deseja se libertar de algo, que é pecado aos olhos de Deus, vai algumas observações. Evite a fonte que alimenta o teu pecado. Se a fonte que alimenta o teu pecado for um lugar, evite de ir ao ambiente. Se a fonte que alimenta o teu pecado é uma companhia, uma pessoa, afaste-se dela. Não digo abandonar esta pessoa e ficar de mal, não é isso, me refiro não vá ao ambiente do pecado com ela. Se a fonte que alimenta o teu pecado está na tecnologia, evite os conteúdos. Se a fonte que alimenta o teu pecado está no uso de algo em seu corpo, tire de dentro de sua casa. Entenda, se você fizer a tua parte, Jesus vai fazer a parte dele, e te libertará, seja qual for o pecado que te prende e te acorrenta. O tempo do processo de libertação depende unicamente de você e Deus. A pessoa que deseja se libertar de algo, ela tem que buscar a Deus e orar em favor. Tem que haver oração em favor de suas fraquezas e pedir para Deus te dar forças. Em nossa vida existem muitas fortalezas, que são destruídas através da oração. Cada oração é um passo que você dá em favor da tua libertação. Não desista no meio do caminho, não volte para trás, pois os passos que você der para trás, terá que dar novamente para frente, siga em frente orando. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste vídeo, áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Clique em inscrever-se, no ícone no canto inferior direito da tela. Ou no inscrever-se, na tela do YouTube deste canal, para receber novos conteúdos, e deixe seu like, para ajudar o sistema a divulgar este vídeo. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.